Hoje eu quero comentar algumas coisas com vocês, que estão na palavra, e que tem perguntas na nossa vida que elas fazem parte da perguntas da nossa existência. E faz parte do ser humano perguntar. E às vezes a gente demora a tomar essa atitude de fazer essa pergunta para nós. Qual é o maior tesouro que você tem na sua vida? E pode ser que você nunca tenha se perguntado. Qual é a coisa mais importante da minha vida? O que eu busco na minha vida? Por quem, ou o que me faz gastar toda a minha energia? Por quem eu estou envelhecendo? Atrás de que eu estou correndo? O que é que eu estou fazendo? O que dá sentido à minha vida? Qual é o tesouro que você tem que enche o seu coração? Você fala, minha conta bancária, esquerma, chique, minhas roupas, minhas coisas, todo lindo, todas as minhas viagens, isso enche o meu coração. O que enche o seu coração? O que dá sentido e plenitude na sua vida? O que te planifica? Essas respostas a gente tem que ter elas muito bem guardadas, porque vai ter uma hora que você vai precisar de usá-las. Essa resposta é sua e ela vai ter que estar lá no momento que ela será o seu sustento. Foi isso que Jesus falou na parábola de domingo. Que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido, que o homem acha, esconde, volta, vende tudo que tem e vai lá e compra aquele campo. Porque o dia que a gente entender o que você busca, para que você busca? Qual é o sentido disto que eu busco? E para onde isto que eu busco me leva? Porque nesse mundo que nós estamos, nós podemos buscar o que quisermos. Nós podemos ir atrás daquilo que a gente quiser. Filó, eu só quero fama. Pode ir atrás. Tem um caminho. Filó, na verdade, eu quero só o meu sucesso financeiro. Parabéns, vá atrás. Mas, de acordo com o que você vai buscar, tem um caminho. Nós podemos até parafrasear, não é? Diga-me o que tu buscas, eu te direi o que tu és. Nós podemos analisar, saber onde está o coração dessa pessoa, e eu te digo, como é que essa pessoa é? O que verdadeiramente te entusiasma? É porque eu acho que às vezes a gente só pensa no aqui e no agora. E nós estamos vivendo uma sociedade tão fechada, onde não há espaço para falar de nada. Vocês querem ter uma imagem da nossa sociedade, é só entrar numa casa noturna. Tem uma janela. Estou falando mentira? Tudo escuro e fechado. Assim estamos, escuros e fechados. Mas no meio disso tudo, a gente pode dizer para o outro, em que você crê? O que te sustenta? Hoje no Evangelho de hoje, Jesus pergunta para Marta, Marta, você crê que todo aquele que vive, que crê em mim, nunca morrerá? Será que de verdade nós cremos na vida eterna? Será que nós cristãos acreditamos, mas é de verdade que eu estou falando, na vida que é eterna? Ou será que nós nem gostamos, é claro, não gostamos de falar em morte? Mas que vida e morte elas não são antagônicas, mas elas fazem parte da nossa história? Será que acreditamos de verdade nisso? Eu acho que já chegou uma hora que nós precisamos de falar de vida eterna com mais coragem, falar de morte com mais coragem, não usar aquela figura de Moisés. Sabe quando Moisés não podia entrar na terra prometida, que Deus subiu com ele no monte e falou, Moisés, lá é a terra prometida. Nós não podemos olhar para a vida eterna assim, lá é a vida eterna. Nós temos que começar a pensar nisto. Nós temos que começar a acreditar, a pensar na nossa vida, o que eu busco? Então, se eu busco por Deus, Ele é o meu sustento de verdade? É Ele a razão absoluta da minha vida? É Ele que quando as coisas faltam todas, Ele é o sustento? É de verdade? Quando você tem um sonho, aquele sonho é quebrado, será que você fala, Deus fez o melhor? Será quando você perde o emprego, que você tinha um salário maravilhoso, que você fala, Deus fez o melhor? Será que quando chega a doença e você segura nele? Será que ele tem sido mesmo a fortaleza da sua vida? É porque, infelizmente, é onde a gente é quebrado. É quando a gente é machucado, são nas nossas feridas, que lá quebra as nossas máscaras.
e lá revela aquilo que realmente a gente é. Então é porque, como eu lido muito lá no CTI com dor, é que eu vejo que quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente descobre que a nossa fé é rasa. Mas é tão rasa que o risco é de morrer enterrado na areia. Porque desconhecemos o nosso Deus completamente. Desconhecemos e não temos tempo para crescimento com Deus. Não alimentamos esse amor. Por que a gente não alimenta o amor? Porque a gente vive numa sociedade que só te fala que tempo é dinheiro. Então você não pode perder tempo. Estar aqui hoje, vocês estão perdendo tempo. Vocês podem estar esquecendo de ganhar dinheiro com alguma coisa. Claro que se vocês já vieram buscar aqui alguma coisa, é porque o coração de vocês já foi mexido. E se a gente já encontrou com Deus uma vez, a gente entende que aquele encontro foi só o começo. Tem um monte de coisa por vir. Então, quando vocês estão aqui, por que a gente precisa de tempo de oração? Por que as pessoas têm tão pouco tempo para rezar? Porque a oração, se enamorar de Deus, deixar ser namorado por Deus, isso entra na esfera da gratuidade e não estamos acostumados com isso. Eu fico com pressa, nossa Jesus, isso aqui está me rendendo quantas consultas eu estou perdendo enquanto eu estou aqui com você, né? Será que a gente está raciocinando só nisso? Será que eu não consigo mais viver o amor? Então a questão de Deus, como entra na gratuidade, numa relação de afeto, de troca, que não tem preço, que acontece quando eu estou diante dele, então eu me perco mesmo. E aí eu nunca tenho tempo, 5 minutos é demais. E a gente passa a semana e rezamos só uma vez por semana. Quando vamos à missa, se não tiver um jogo muito importante, tiver uma decisão de campeonato, ou se não tiver alguma coisa acontecendo para poder ir à igreja. Então eu não me alimento, eu não me sustento. Então quando a vida falta alguma coisa, eu não sei onde é, qual é a razão da minha existência. Qual é o sentido profundo da sua vida? Em que você crê? Será que você acha que você está vivendo aqui, que sua vida, quando você fechar os olhos, ela vai encerrar? Meus irmãos, não vai encerrar. Não irá encerrar. Há uma vida que nos aguarda, linda, que já começou. Sabe por que já começou? Porque Jesus, assim como, Jesus diz assim, todo aquele que vive e crê em mim, tem a vida eterna. Jesus não fala no futuro, ele não fala, terá a vida eterna. Você já prestar atenção? Isso é só ler direito a Bíblia. Lê lá em João. Ele não fala, aquele que acredita em mim terá a vida eterna. Ele fala, tem a vida eterna. Por que ele fala isso? Santo Agostinho fala assim, vocês homens, para de ficar correndo de vocês mesmos. Sai, para de ficar fugindo do seu coração. Volte para dentro do seu coração. Não fica procurando coisas que estão fora, porque lá no fundo do seu coração está Jesus. São as palavras de Santo Agostinho. Então por que Jesus fala que quem crê nele tem a vida eterna? Porque ele está em nós. Quem é a razão da nossa vida? É ele. A vida é o Senhor. Fora dele não há vida. A vida é na plenitude que a gente está discutindo, não é? É lembrar de que quando você pega uma semente para plantar, dentro da semente já existe uma árvore. Da mesma forma conosco, não é? Dentro da graça que nós estamos vivendo existe essa glória. Nós vamos, e é real, a vida eterna. Tantas pessoas não podem ter sido enganadas, nem estar nos enganando. Olha como é que isso aqui está aqui. Sabe, Santo Estevão viu o céu se abrir. São Francisco teve as visões. Quantos santos e santos viveram uma vida sofrida por causa daquilo que viram. Santo Agostinho, com a mãe dele, também viveram uma vida de santidade, que eu falo com Jesus, meu amigo, não vou experimentar isso, né? Estavam em oração quando viveram, sentiram nos lábios um pouco da doçura da vida eterna. Ó, pode imaginar que experiência esse povo chegou de oração. São Paulo, que podia ter nos contado tudo, foi arrebatado ao céu, conta isso. Deus Pai conta isso para Catarina de Siena, no livro Diálogo, fala, eu trouxe Paulo ao céu. São Paulo ficou tão extasiado com o que viu que não teve palavras para descrever. Falei, meu filho, só viu tudo, não contou nada. Não conta nada. Falou, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Ninguém tem noção do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acredita nisso? É de verdade que a gente acredita nisso? Mais ou menos, Filó. Vem com esses assuntos de morte, que eu já não é chegado nisso não. Mas é só porque Jesus ressuscitou. Como diz Bento XVI. E se vocês nunca leram nada de Bento XVI, eu insisto, leiam. Principalmente 2 livros que ele escreveu sobre Jesus de Nazaré. É belíssimo. Que papo tivemos.
Só as coisas de Deus mesmo. E aí, quando Bento XVI diz, porque ele ressuscitou, ele nos vê e nos ouve. Então, por isso, qualquer um, em qualquer lugar, pode gritar por ele e ele fala, oi. E vem. Mas é preciso entender que nós convivemos com alguém que é vivo, que se interessa por nós, que cuida de nós, cuida do menor, gente. Se a gente não acreditar nisso, nós não vamos viver uma vida com Deus aqui, agora, com alguém que é vivo. Jesus não está morto. Ele caminha conosco. Às vezes nós é que não temos consciência de que Ele está conosco. Olha que lindo, uma criança lá, que esteve lá no CTI conosco, morava numa zona rural de uma cidade do interior de Minas. Então vocês imaginam? Interior do interior. Essa mãe me contando que o dia que ela chegou com a criança em casa, que ela voltou, foi ao pediatra, a criança não estava bem. E a criança adoecendo demais. Antes dela chegar para a gente na Santa Casa, ela chegou com a criança do médico, a médica falou, sua filha tem tal problema. Então que ela entrou, colocou a criança, medicou a criança, colocou que a criança não estava muito bem, colocou a criança para dormir. E rezou o terço da misericórdia. Deitou e também dormiu, tirou um cochilo. Acordou e falou com o marido dela assim, nós estamos indo agora procurar um recurso para essa menina. O marido falou, mas nós acabamos de chegar do médico, já acabou de comprar os remédios, medicou. Ela falou, mas Jesus me apareceu em sonho e disse assim, procure outro médico, porque o diagnóstico da sua filha está errado. Ele falou com ela, você está doido? Jesus fica aparecendo assim? Ela falou, eu rezei o texto da misericórdia e ele apareceu no meu sonho e falou, procura outro médico, o diagnóstico da sua filha está errado. E estava. E estava errado. A criança foi internada, ficou gravíssima, foi transferida para nós na Santa Casa, descobrimos o que tinha, graças a Deus, foi operada, saúde alta, graças a Deus, voltou para casa. Mas a família rezava o texto da misericórdia às 3 da manhã e às 3 da tarde. E tão lindo que no dia que a criança ia ser operada, essa família foi para o Santíssimo. Ficaram 4 horas no Santíssimo. E quando terminaram de rezar terço, ela falou comigo, sabe, doutora Filó, nós fizemos uma coisa que a gente sabe que não pode fazer. Mas eu peguei a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, doutora, eu abri naquela cura daquela mulher que sangrava muito. E eu parei na frase que Jesus falava assim, levanta porque a tua fé te salvou. Eu sabia que minha filha tinha sido curada. Aí nós voltamos ao bloco. A cirurgia tinha acabado, foi um sucesso e ficou curada. Então Deus cuida de todo mundo. Ele é vivo e Ele dá um jeito de se revelar. Ele dá um jeito de se manifestar. Mas Ele quer estabelecer uma relação de quem está caminhando conosco. Será que cremos de verdade? É preciso acreditar nesse Deus que quer nos levar de volta para casa. Porque não temos noção do que nos aguarda. Então precisamos acreditar nisso. Nós estamos vivendo uma fase que por alguma razão a Santa Casa, por N razões aí da saúde pública, a Santa Casa também está sendo uma referência em câncer infantil. Não é bom, mas estamos, né? Então estamos recebendo casos demais de oncologia pediátrica. E é claro que quem vai para o CTI é só os que complicam, né? E sexta-feira, essa semana foi uma semana, a semana que passou foi uma semana pesada. E sexta-feira em especial, tínhamos um menino de 4 anos de idade. E a criança que vai para nós, que complica, essas crianças são tão sofridas, que elas são resignadas. Elas não queixam. Você não escuta um ai. Eu preferia que elas me chutassem e me brigassem. Mas elas não reclamam. Eu fico lá, está sentindo dor? Está precisando de alguma coisa? Porque elas não reclamam. De nada. E aí, quando nós terminamos de correr os leitos, eu fui observando a enfermagem, tinha 3 chorando profundamente. Eu vi que todo mundo chorava, a residente chorava. Falei, gente, mas o que está acontecendo? Doutor Filó, essa técnica falava assim, eu vou pedir demissão e vou embora, porque eu não aguento mais ver sofrimento. Eu disse para ela, eu não sirvo para ficar aqui. Falei, pois eu te digo que o dia que você perder a sua compaixão, você perder a capacidade de sofrer com o outro, aí eu não te quero mais aqui. É o inverso, não é? É o inverso. Eu falei, vamos parar tudo no CTI hoje? Vamos. O CTI está cheio de procedimentos hoje. Esse neném, esse menino de 4 anos está com 30 mil plaquetas. Ele sangrava a boca, só de olhar pingava sangue. Nós temos que ter um procedimento nele daqui a pouco. Temos muita coisa para fazer no CTI. Então agora nós vamos parar. Para tudo, fisioterapia, psicólogo, médico, residente, enfermagem, vamos parar todos.
Falei com ele, você quer rezar? 4 anos de idade. Ele falou, eu quero. Falei, vamos dar a mão para essa criança? E nós todos vamos fazer uma roda e vamos chamar quem precisa e quem pode. Nós vamos chamar aquele que pode nos dar a força. Porque quem pode dar força é Jesus. E eu nos colocamos diante dele, eu falei com ele, Jesus, nós estamos aqui reunidos porque hoje nós precisamos da sua força. Olha, somos seus servos. Dai aos vossos servos a vossa força. Nós queremos te apresentar a nossa impotência diante da dor e do sofrimento de criança. Porque a gente só acredita que é o sofrimento que mais se aproxima do seu, porque é um sofrimento do inocente. Então, que nesse momento só venha nos restaurar, só está vendo o estado que está o CTI. Nós precisamos de ter força para trabalhar, nós temos que dar conta de um plantão. E nós temos que fazer aqui o melhor por eles. Se a necessidade é trocar fralda, vamos trocar da melhor maneira. Se é dar remédio para dor, que assim seja. Nós temos que, tem muita coisa para ser feita nessa manhã. Mas nós temos que dar conta. Então nós precisamos do Senhor, precisamos dos anjos dessas crianças, dos nossos anjos fortalecidos, precisamos de todo mundo aqui dentro. Não está fácil. Mas cremos mesmo na sua santíssima presença aqui agora. Rezamos, nos entregamos a Ele, pedimos a Ele, mesmo que nos fortalecesse naquele momento. E eu acho bonito porque eu não alucino sozinha, né? Tem um tanto de gente junto, você vê que eu não estou alucinando, né? Como é que Jesus vem? Nós só pedimos a Ele, eu pedia muito a Ele que me fizesse ver, a todo mundo ali, que abrisse nossos olhos para ver, ouvido para ouvir, ungisse as mãos. Nada podia dar errado naquela manhã. As coisas eram muito graves, a gente tinha um limite para fazer as coisas sem erro. Oh, mas como foi lindo. Que experiência vivemos, que a turma chorou, enxugaram as lágrimas, fomos trabalhar. Eu digo para vocês, nada do que fizemos pela manhã, nada, houve um senão. A enfermagem comemorava o acesso que eles pegaram nessa criança de 30 mil plaquetas, pegaram uma jugular sem sangramento. Eu falava com elas enquanto elas dançavam, menos de 5 minutos, vocês estão achando que vocês é que são bacanas? Nós acabamos de rezar agora e pedimos a Jesus a mão dele. E vocês estão achando que é vocês que estão pulando de alegria. Nós até comemoramos, mas que o chefe trabalhou bonito. Olha, vocês comecem a observar que quando Jesus chega, é gerada uma paz. É uma paz tão profunda. As coisas acalmaram tanto, não só no coração, tanto externamente, que eu brinquei no final da manhã, quando estava indo embora, eu falei, Jesus agiu de uma forma que nem os monitores apitaram. Nenhuma criança teve mais intercorrência a partir daquela oração. Nada mais aconteceu. Os meninos continuaram graves. Esse, inclusive, morreu domingo à noite. Né? Assim, mas tudo fluiu e nós tivemos a força necessária para dar conta. Não é uma brincadeira, não é brincar de roda, mas é assumir a nossa fé. Porque quando você busca pela força do amor, quando você busca por Deus, nós somos desafiados. Nós somos desafiados a viver uma vida onde você tem que ser testemunha desse Deus que é vivo. E vocês vão trabalhar com tudo isso o dia inteiro. Outro dia uma mãe que trouxe um bebê gravíssimo do interior, com uma cardiopatia incompatível com a vida. Quando eu sentei com o casal e disse a gravidade do quadro, que o neném não iria sobreviver, só uma notícia boa de se dar, ela me disse, doutora Filó, mas existe milagre? Fala, eu creio no milagre. Mas pode não ser o milagre que você espera. Pode existir um outro milagre. Então, a gente precisa ir purificando o que nós estamos buscando. De forma que nós temos que ter Deus de uma forma tão profunda em nós. Se nós já descobrimos, nós temos que cumprir isso que está escrito aqui na carta de São Paulo aos Romanos, que São Paulo fala para nós que a gente não pode deixar de ser zeloso, que a gente tem que não ter preguiça, que a gente tem que ser fervoroso, servindo a Deus, alegres na esperança. Porque nós somos muito indisciplinados. Então, como a gente não constrói a nossa vida em Deus, a gente não continua buscando, a gente acaba parando naquilo que é supérfluo, naquilo que não nos leva a nada. Então, a nossa vida fica sem raiz. Então, qualquer vento nos toca e qualquer coisa te derruba. E você não tem sustentação na hora que a vida te exige sustentação. Porque você não está sustentado em Deus. É na hora que as coisas acontecem, você fala, aonde que é minha rocha? Qual que é meu abrigo? E cadê Deus? Fala, eu perdi ele aonde mesmo? Fala, na última vez que eu fui à missa tem 1 ano. Ah, Filó, mas é porque eu corri muito, eu não tive tempo. Hoje uma pessoa me dizia,
Mas eu não tenho tempo. Eu falei, tem tempo de comer? Também tem tempo de nutrir a alma. Mas isso é o valor do que você dá naquilo que você está buscando na sua vida. E isso eu vou insistir. Aonde está o teu tesouro? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Porque se for ele, com todas as letras, seremos zelosos. Daremos conta de estar de joelho diante do Senhor. Estaremos com o olhar voltado para ele, falando, Senhor, o que o Senhor quer? Para onde o Senhor precisa de mim? Acordei agora de manhã, até que dia? Porque tem um encontro marcado, gente, nosso com ele. Vocês estão esquecendo disso? Não sabemos o dia nem a hora. Mas esse encontro já está marcado. Como vamos chegar lá? Já descobrimos que não adianta acumular, vamos levar o quê? Nada. Eu falo que lá no CTI até os brincos eu tenho que tirar das crianças. Levamos nada. Então, se é Jesus a razão da minha vida, o meu maior tesouro, é Ele a razão de todas as coisas, se cremos nisso, a gente começa a tirar tanta coisa supérflua, a gente começa a tirar tanta coisa que não me leva a nada, e nós vamos começar a pegar coisas que têm valores absolutamente relativos. Mas é por isso que tudo isso que a gente está discutindo significa conversão. E em cada vez que eu vejo sofrimento, eu vejo isso todo dia, né, gente? Graças a Deus, nem todo dia tem morte. Eu tive 5 altas, olha que espetáculo. Foi um festival de alta. É uma celebração de alegria, porque a gente tem um Deus da vida. Um Deus que está lá com a gente lutando e vê esses meninos indo embora de alta. Isso é uma alegria que enche o nosso coração e fala, a gente chora com todos, né? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena lutar, vale a pena chegar aqui de madrugada, vale a pena lutar pela vida dessas crianças que são nossos irmãos, que um dia nós vamos encontrar lá. Vale a pena continuar. Porque nesse dia que eu estava nessa luta, a gente estava lá, uma equipe chorando, e a gente rezando, quando eu olhei, que eu terminei de rezar, que eu olhei, estava lá o Zé rindo para mim. O Zé tem 1 ano que está no CTI, 1 ano no respirador, 1 ano, vítima do crack, vítima porque a mãe foi vítima. Uma criança que nunca foi visitado por ninguém. Nunca, estava lá rindo para mim. Falei, Zé, você está aí rindo para falar assim, larga de ser boba, filó. A gente nem está te liberando para você poder voltar para casa, né, Zé? A gente te segura aqui nesse CTI. Mas o Zé, a gente segura ele desde que em janeiro ou fevereiro eu pedi a Nossa Senhora que desse um colo para ele, que não deixasse ele morrer sem um colo de mãe, que ele estava morrendo nessa hora. E eu fiquei lá rezando o texto da misericórdia, resolvemos que não faríamos mais nada pelo Zé, porque a gente tinha tentado de tudo e o Zé não respondia. Falamos, vamos só rezar pelo Zé. E aí eu falei com a Nossa Senhora, rezei o terço e falei com ela, não permita que ele morra sem um colo de mãe, porque ele nunca teve um colo de mãe. Ele nasceu prematuro, está no CTI desde então, foi transferido do interior para cá, não deixe ele morrer sem o colo. Que a senhora dê a ele o colo que a senhora deu para Jesus. Bem, o fato é que Nossa Senhora não desce ele do colo, nem ele sai do colo dela. Está lá até hoje, está lá o Zé rindo, e ele olha para mim e ri, ele reconhece a minha voz, eu falo, bom dia, Zé. Hoje está chovendo, Zé, hoje está assim. Ele olha para mim e ri, eu falo, Zé, nós que somos bobos, né, Zé? Está preocupado com tanta coisa de não viver esse Deus que é vivo. Olha, eu digo para vocês que eu tenho vocês, apesar de não ter o nome de vocês todos, eu me preocupo com vocês todo dia, né, que eu rezo, falo com Jesus, sustenta seu povo na fé, que as pessoas não vacilem, porque quando eu vou dar notícia e quando eu converso com os pais e falo, o que Jesus disse sobre a morte? Você crê de verdade que a nossa vida ela não vai encerrar, que é uma promessa que nos aguarda e que ela é tão linda e que ela é real acima de qualquer coisa? Que a nossa vida não está baseada nos valores que cultivamos aqui. Mas tudo que nós buscamos nesse mundo é a força do amor. Porque a força do amor é capaz de transformar qualquer situação. É o amor que transforma qualquer coisa, foi o que Jesus veio nos ensinar. Porque quando eu começo a viver no amor profundo pelos irmãos e com o Pai, eu já estou vivendo no céu. Mas será que nós temos a coragem? Porque a gente vive um mundo hoje que nós, que estamos aqui reunidos, aqui está cheio, somos convocados a sermos testemunhas nesse mundo que está fechado. Nós temos que ser testemunhas dessa esperança, com pessoas tão sem esperança. E nós somos chamados a manifestar principalmente a alegria. Quantas pessoas vocês encontram sofrendo, desanimados, achando que a vida encerrou? Principalmente quando perde alguém. Então, em determinados momentos da nossa vida para discutir isso quando a gente perde alguém, não é? Mas a gente discute um instantinho, fecha o buraquinho, não discute mais o assunto,
E aproveitamos, tiramos tudo do morto de casa. Limpa a casa inteira, tira retrato, tira tudo, nunca mais toca no assunto. Porque acreditamos que ele está morto e não vivo. Quantas pessoas você já ouviu falar assim? Não, fulano morreu, o que será que ele está aprontando lá, hein? O que será que ele está vivendo lá? A gente nem ousa falar isso, porque não acreditamos que a vida é eterna. A gente nem ousa falar nesse assunto. A gente ignora o morto. Que, aliás, a sociedade só te pergunta pela pessoa que morreu 7 dias. Na missa de 7º dia acabou o assunto. E você tem que estar bom. Não é assim? Estou falando mentira? Ou não? Nunca mais perguntaram, Filó, e seu pai? Outro dia alguém esqueceu que o pai tinha morrido. Falou, Filó, e seu pai? Eu falei, está ótimo. Está no céu, minha filha. Você imagina o que ele está arrumando lá? Eu fico só imaginando o que ele está fazendo por lá. Só imaginando. Mas é porque não acreditamos nisso com a força da nossa alma. A nossa religião é brilhante, é lindíssima. A ressurreição é a razão da nossa fé. Mas para ressuscitar eu preciso morrer. Não tem jeito de ressuscitar sem morrer. Ainda não tem. Só Nossa Senhora que foi embora. Linda, para o céu. Mas ela era digna disso. Mas nós passamos pela morte. Então quando a gente encontra alguém que está vivendo um luto, é você que tem que ser testemunho dessa alegria, dessa esperança e dizer ao outro, a vida dessa pessoa não encerrou, o laço de amor que vocês têm não acabou, você o verá de novo. Vocês têm coragem de dizer isso com todas as letras? Sem medo. Sem medo de falar, vai que eu estou errado. Até errado coisa nenhuma. O que fala de Jesus, vocês não têm erro. Por ele vocês podem assinar um papel em branco. Por ele vocês podem assumir, porque ele não brincou com isso. Ele deu a vida por nós. Ele não prometeu o que ia dar, ele deu. E ele quer a nossa vida em plenitude. Ele não quer meia vida. Ele não quer meia boca. Ele quer inteiro. Ele nos quer com ele. Por isso ele morreu na cruz. Ele quer cada um de nós lá no céu. Vocês duvidam disso? Não, né? É de verdade. Então hoje não pode ter medo de enfrentar nenhuma situação difícil na nossa vida. Por quê? Porque eu sei que eu tenho o Senhor comigo. E isso tem que ser o nosso sustento. Mas para que isso seja uma verdade na minha vida, eu tenho que namorar Deus todos os dias. Eu tenho que me alimentar desse amor todos os dias. Eu tenho que permitir ser namorada dele. Eu tenho que permitir a gratuidade desse amor. Eu tenho que parar de achar que ele vai me cobrar. Como o mundo te cobra qualquer coisa. Nós temos que acreditar. Viver disso. Isso que eu conto para vocês, esses casos que eu conto para vocês, é para dizer a vocês, acordem. E vivam essa relação com esse Deus que é vivo. Como diz Bento XVI, ele pode entrar na barca da nossa vida a qualquer momento. Porque ele está sempre atento e ele nos vê. E lindo porque ele nos escuta. Isso me emociona, saber que Jesus escuta. Isso é uma coisa que me deixa sem fala. Quando eu falo com ele, eu sei que ele acabou de ouvir. E que ele, se a gente não atrapalhar, ele vai agir. Então por que a gente fica penando tanto? Porque rezamos pouco demais. Nós somos preguiçosos com a oração. Rezamos 10 minutos, falamos, não, rezei um tanto. Chama o povo para rezar um terço. É uma luta. Filó não posso. A pessoa fica 15 minutos justificando porque que não pode, daria tempo de rezar o terço. Eu estou falando mentira? Não estou. Mas não perde o último capítulo da novela, não perde aquele negócio. Não, mas não perde. Ou tudo você pode gravar, depois você assiste. Mas estar ali diante de Jesus, reunir ali, se colocar diante dele e falar, oi meu amigo, eu vim cá trocar uma ideia com você. Isso tem preço? Esse Deus que nem cobra, devia cobrar é caro, mas não cobra nadinha. Então vivemos enfraquecidos na alma. Então vivemos aqueles cristãos que são qualquer coisa, qualquer assim, derruba. Porque não temos a sustentação interna. Qualquer coisa nos deixa bambo. Nós temos que aprender que tudo que nos acontece, fala, dai graças. Obrigado, Senhor, de alguma você me livrou. Mas você só vai falar isso o dia que você tiver certeza e confiança absoluta nesse amor que Ele tem por você. Se alguma coisa não deu certo, você fala, obrigado. De alguma coisa Ele te livrou. Se o pessoal fala, você está louca. Não. Eu tenho certeza do amor que Ele tem por mim. Eu sei que Ele me ama. Nós temos que conscientizar que nesse barro que nós somos, vem uma realeza. Nós somos nobres, nós somos filhos do Altíssimo. Ele faz qualquer coisa por nós, já fez. E continua fazendo. E continua insistindo e falando, por que você está triste? Por que seu coração está perturbado? Por que você está angustiado? Creia em mim. Eu posso. Nem em mim, Filó, não em Jesus.
Creia, Ele pode qualquer coisa. O que é impossível para Deus? É só ter o nosso coração. Porque isso é um ato de liberdade. Ele jamais te obrigará a acreditar nele. Ele jamais te obrigará a amá-lo. Jamais. Jamais. Mas se você contar com Ele, se você clamar por Ele, Ele jamais te abandonará. Ele jamais deixará de te atender. Nunca. Vocês imaginam o cuidado que ele teve com essa criancinha de quase 3 anos. Acorda a mãe e fala, procura outro médico. Ele diagnóstico, sua filha está errado. Olha que doçura desse Deus, que abriu todos os caminhos e permitiu essa menina voltar para casa. Curada. Esse amor. Vocês talvez não conheçam isso, porque felizmente vocês são uma classe muito privilegiada. Então vocês não sabem o que é viver só de Deus. E eu lido com pessoas que vivem só de Deus e só dele. E são com essas pessoas que eu aprendo o tanto que Deus está ali. Vivo, de verdade, atento, cuidando, correndo, abrindo caminho, mudando todas as histórias. Eu ainda falo com os pais, eu estou falando uma coisa, mas Jesus tem hábito de mudar tudo que eu falo. Mas na ciência eu tenho que falar que é assim que as coisas vão funcionar. Mas na ótica de Deus não é assim. Mas depende do que ele vai fazer. E eu vejo, essas mães colocam às vezes roupa numa mala, numa sacola, pegam um filho, pegam um ônibus e chegam aqui. Então vocês não têm noção do que são pessoas que falam com ele e vão embora. Acreditando, porque fé é assim, não é? A fé precisa ser maturada, a fé é como o amor, ela vai sendo maturada no silêncio. Então nós temos que ir amadurecendo essa nossa caminhada com Jesus, mas eu só amadureço se eu conviver com Ele. Essa palavra tem que pairar sobre nós hoje. Crês tu isto? Você crê que a vida não vai encerrar quando você fechar os seus olhos aqui? Mas que vai abrir a uma realidade que você fala, ai que bom que eu cheguei. Como que você demorou para me buscar, né, rapaz? Mas chegamos. É eterno. O que nós temos para viver aqui é uma gota no que nos aguarda, porque é eterno. E se Ele é o eterno que eu busco, eu tenho que avaliar a minha vida aqui, agora, hoje. Como é que eu estou caminhando diante desse Deus vivo? Diante desse Deus que eu não escondo nada. Que sabe de tudo da minha vida. Mas que só muda aquilo que eu mostro. Aquilo que eu assumo. Como eu gostaria que vocês vivessem isso que eu falo com vocês. Como eu gostaria que vocês tremessem o coração de falar o nome de Jesus. Quando acontecesse qualquer coisa, vocês falam, peraí que eu vou lhe contar para Jesus. Peraí que eu vou lhe contar para Ele. Quem é? Meu amor. Aquele que pode. Aquele que vai acalmar o meu coração. Aquele que quando chega a tempestade, que chega as coisas ruins, que tanto desgosto a gente tem o dia inteiro. Quantas vezes tem que parar e falar, Jesus, presta atenção, o que nós vamos fazer aqui, amigo? Para que lado nós vamos? E ver que as coisas acontecem. Não escuto, não vejo Jesus, nada disso. Apenas creio. E creio nele. Como creio? Porque vejo ele fazer. E vocês verão na vida de vocês isso acontecer. E vocês poderão testemunhar tantas coisas. Com alegria. Porque quem nos vê como cristãos deveria ver em nós o céu. Costuma não ver, né? Mas deveria ver. Porque o que nos sustenta, a gente tem que estar sempre pronto para dar a razão da nossa alegria, da nossa esperança. Falar, menino, por que você é calminho assim na hora da confusão? Fala, porque eu estou nas mãos daquele que tem a minha vida, que é o Senhor. Experimentem. Experimentem viver isso que é uma verdade. Sede zelosos, vocês que estão sempre por aí. Não descuidem da relação de amor com Deus. Cuidem dessa relação como seu grande tesouro. Que Ele é a coisa mais importante da sua vida. O dinheiro acaba. A gente pode quebrar. Pode falir. A saúde pode acabar. A beleza acaba. O status social acaba. Hoje você é presidente, amanhã você é lixeiro. Tudo muda. Assim, uma fração de segundo. Mas aqueles que têm Deus, aqueles que contam com Ele, nunca é abandonado. Nunca falta nada. Isso eu afirmo para vocês. Deus não abandona nenhum que fala Jesus e fala oi. Pode afinar o ouvido. E vocês ouvirão a voz dele falando com vocês. Oi, por que você está angustiado? Por que você está preocupado? Aprenda a falar com o Senhor teu Deus. Não sugere nada não. Experimentem ver Ele fazer. Ai, como é doce. É uma doçura. E se vocês entrarem num lugar onde está tumultuado,
Às vezes eu faço isso muito no CT, fala, pera um minutinho, onde é que você vai, filho? Eu vou buscar Jesus, que ele não entrou, ele perdeu no caminho. Porque esse tumulto ele não está. Onde ele entra é uma paz. Onde ele entra, reina amor, sossego, todo mundo fala baixo. Há uns meses atrás eu estava em Oliveira e estava fazendo uma adoração do Santíssimo. Estava lá. Teria que fazer uma palestra aqui na terça. Então eu estava lá no Santíssimo com ele, estava lá com Jesus, com a Bíblia, falando com ele, o que nós vamos conversar, e estava só nós dois. De repente entrou uma senhora. É no bairro bem pobrezinho lá da minha cidade. Entrou uma senhora, velhinha, entrou lá na capelinha do Santíssimo, foi lá, chegou diante dele e sussurrou no ouvido dele, igual um menino contando segredo. Contou tudo para ele. Ela entrou de cabeça baixa. Saiu esperta, não sentou não, saiu esperta, toda em pezinha. Falei com Jesus, olha que coisa mais apaixonante a fé. Aconteceu alguma coisa na casa dela, que ela é vizinha. Veio aqui, te contou o que estava acontecendo e foi embora com coisa. Já contei para ele, agora ele resolve a história. Falei, olha que delícia que é isso, Jesus. Se chama fé. Falei, olha que delícia que é isso. Ela veio aqui, te contou alguma coisa, até falado, resolve aquele negócio lá que eu não estou dando conta. E saiu com a certeza que o problema já não era mais dela, era seu. Você viu o jeito como ela saiu? Falei com ele, viu o jeito como ela saiu, Jesus? Ela sabia na mão de quem ela tinha contado as coisas. Ela contou no seu ouvido, ela veio cá e contou no sacrário. O que estava acontecendo lá? Isso é belíssimo. Isso é fé. A fé precisa ser simples assim. Mas ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser alimentada. Eu gostaria que vocês hoje dormissem com essa frase. Crês tu isto? Crês? Se você crê nisso, assuma isso na sua vida. Seja testemunha da alegria, seja testemunha da esperança nesse mundo tão sofrido, com as pessoas sem horizonte, porque está faltando um horizonte maior que Jesus. Mostrem para as pessoas por que vale a vida. Vale a vida viver no amor, que é doando que a gente ama. É assim que o amor, que a gente aprende a amar. Ensinem, sejam testemunhos de alegria. Tenha uma vida feliz, que sabe na presença de quem você está. Não tenham medo de testemunhar isso, não tenham medo de dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa história, e que não há situação que seja impossível para Ele. Que Ele vira. E hoje, se vocês estiverem com alguma coisa, diga a Ele. E vocês verão. Como é que Ele pode virar a história? Acredita nisso. Que você possa estar agora diante do seu Senhor, avaliar a sua caminhada e dizer a Ele, Jesus, eu quero aprofundar o meu amor contigo e quero aprender a viver somente de Ti, sabendo que Tu és o maior tesouro que alguém pode ter.